Oi, pessoal. Já pensaram num conhecimento super antigo, assim, poderoso mesmo, gravado em esmeralda, que promete sabedoria, talvez, até, imortalidade? É, por aí, né? Estamos falando da famosa Tábua de Esmeralda. Exato. Aquela lenda de Thoth, o Atlante. Isso, ou Hermes Trismegisto, né? A figura que junta o Thoth egípcio com o Hermes grego. Um textinho curto, mas olha, de uma influência gigantesca. Gigantesca mesmo. E hoje a gente vai fundo nisso, né? Tentar entender as origens misteriosas, a mensagem que está ali no meio e o legado que esse texto deixou. Vamos explorar lendas, traduções, o que o pessoal do esoterismo fala e até o que a academia diz. Com certeza. A ideia é juntar essas peças, as fontes que a gente tem, e ver o que conseguimos montar sobre esse enigma. Então vamos começar pelo começo, que já é meio lendário, né? Essa história do Thoth, rei sacerdote da Atlântida. Ah, sim. As lendas são bem grandiosas. Falam que ele governou o Egito, tipo, por milênios. E que construiu a Grande Pirâmide. Mas não como tumba, né? Dizem que era um portal. Exatamente, um portal para as tais salas de Amente. E as tábuas, feitas de um material quase indestrutível, um composto alquímico, gravadas numa escrita Atlante super antiga com vibrações elevadas. Uau! E quantas seriam? A lenda fala em 10 principais e mais 2 secretas, sabe? Guardadas a 7 chaves. E como isso chegou até nós? Porque tem várias histórias, né, de gente achando junto com o corpo de Hermes ou em câmaras escondidas. Pois é, as versões variam bastante. Uma famosa é a de Balinas, o sábio que talvez fosse o Apolônio de Tiana, encontrando numa câmara. Mas assim, saindo um pouco do mito... Buscando algo mais concreto, né? Isso. O texto mesmo que a gente tem hoje aparece documentado pela primeira vez em árabe, lá pelo século IX. Fazia parte de uma coleção maior, o Secretum Secretorum. Ah, interessante. E daí foi pro latim? Foi. Na Idade Média, traduziram para o latim e aí se espalhou pela Europa. Claro, sempre tem a discussão se não existia algo antes, em grego, síriaco, talvez até egípcio, mas prova concreta é mais difícil. Entendi. É uma mistura de história e lenda mesmo. Mas vamos ao que interessa. A mensagem. Aquela frase famosa, o que está embaixo é como o que está em cima. O que significa isso, afinal? Essa é a chave de tudo. É o princípio da correspondência. A ideia fundamental é que o universo, o macrocosmo, e nós, o microcosmo, somos espelhos um do outro. Entender um ajuda a entender o outro. Ah, tá. Tipo, as mesmas leis valem aqui e lá em cima. Exato. O texto até reforça. Verum sine mendatio, certo e veríssimo. É verdade sem mentira, certo e muito verdadeiro. Não tem separação, entende? Só níveis diferentes da mesma coisa. E a tal coisa única? O texto fala que tudo vem dela e que o objetivo é fazer os milagres dela. Parece meio... Vago, mas é central. Pensa na coisa única como a fonte primordial. A matéria-prima de tudo que existe. A alquimia bebeu muito daí. Ah, alquimia. Faz sentido. Sim, para eles, realizar os milagres da coisa única era tanto transformar metal em ouro, achar a pedra filosofal, quanto, no nível mais profundo, transformar a própria alma. Buscar a iluminação, sabe? A alquimia espiritual, né? Isso. Essa coisa única às vezes é chamada de luz astral, Azov, essa energia universal, esse potencial todo. Entendi. Então, o processo que ele descreve, separe a terra do fogo, o sutil do grosseiro, seria tipo um manual para essa transformação? Exatamente. É uma metáfora, uma instrução poética para um processo de purificação e integração. Você separa o que é refinado, espiritual, o sutil, do que é material, denso, o grosseiro. E depois? Depois você eleva isso, ascende da terra ao céu e traz de volta, desce novamente à terra, unindo o poder de cima com o de baixo. É um ciclo. E o resultado disso seria a glória do mundo inteiro? Isso, e a capacidade de vencer toda a escuridão, toda a ignorância. Os símbolos ajudam a entender Sol, Pai, Lua, Mãe, Vento, Útero, o que carrega, Terra, a nutriz. É um processo cósmico. Faz sentido. E Telismã
No final fala, o pai de toda perfeição ou consagração no mundo inteiro é Telesma. O que seria isso? Boa pergunta. A palavra é meio misteriosa, mas pelo contexto parece ser o resultado final dessa união. A perfeição alcançada, o poder unificado do superior e do inferior já manifestado. O texto nem insistiu muito que para chegar nisso precisa de sabedoria, autoconhecimento. O que é o homem se ele não se conhece? Algo assim que as tradições herméticas dizem, né? Exatamente. Consciência. Pensamentos conscientes criam realidade consciente. A magia, no fundo, é conhecimento e aplicação da lei. E como um texto tão curtinho e, vamos dizer, cifrado, teve tanto impacto? O legado é enorme. É a base do hermetismo, né? Inspirou alquimistas, filósofos, místicos por séculos. Pensa na Blavatsky no século XIX. Da teosofia. Ela mesma considerava a tábua um dos únicos fragmentos realmente autênticos dos livros de Hermes. Ela via conexões com a doutrina secreta, até com o Hiran da maçonaria. Tinha a própria tradução dela. Interessante. E outras interpretações? Muitas. O Hortulanos, um alquimista, via a pedra filosofal descrita ali como sendo tríplice e una: mineral, vegetal e animal. E hoje em dia tem gente que conecta os princípios da tábua com leis universais modernas, tipo a lei da atração, da libração. Vendo ali uma descrição antiga dessas leis, né? Exato. Como se a tábua já falasse disso, mas com a linguagem da época. E não dá para esquecer, claro, o álbum do Jorge Benjor, Tábua de Esmeralda. Levou essa mística para a música popular brasileira. Sim, é incrível como essas ideias atravessam o tempo e as culturas, né? Continuam ressoando. Mesmo com toda a lenda e a linguagem simbólica, toca em algo muito fundamental sobre a unidade de tudo e o nosso potencial de transformação. Então, resumindo, a Tábua de Esmeralda é tipo um mapa condensado da realidade. Ela aponta para essa conexão total entre as coisas e para o poder que a gente acessa quando entende e trabalha com as energias da vida, as mais sutis e as mais densas. Perfeito. É uma joia de sabedoria que continua desafiando a gente, né? Convidando cada um a decifrar os segredos à sua maneira. Fica a reflexão, então. Como será que essa instrução antiga de separar o sutil do denso e unir os poderes de cima e baixo pode servir para a gente hoje, na nossa busca pessoal por mais clareza, por integrar as partes da gente, para que, quem sabe, um pouco da nossa própria escuridão se dissipe também?